Como o primeiro vídeo foi mais geral e acabou atraindo uma atenção que eu não tava esperando, inclusive muito obrigado por isso, eu não tava esperando que o vídeo repercutisse tanto quanto aconteceu. E antes de eu voltar pro vídeo, eu só queria me desculpar com aquelas pessoas que estavam esperando que esse vídeo fosse mais participativo, eu indo pros lugares e tal. Eu sei que seria bem legal, eu tô planejando fazer um vídeo desses quando as coisas começarem a ficar mais ok. Bom, eu falo um pouco sobre isso no fim do vídeo, então se você quiser saber sobre isso, pula pro final desse vídeo que vai estar lá. Eu vou estar explicando um pouco sobre as minhas preocupações e tudo mais. Eu resolvi fazer um segundo vídeo explicando algumas coisas que eu deixei passar, esclarecendo alguns pontos interessantes do aplicativo e contando um pouco da minha experiência pessoal. Conversando um pouco com uma amiga minha, a gente acabou entrando num site que basicamente era uma forma da gente acessar os mesmos recursos do aplicativo, só que via site, numa plataforma que era estilo chat, que você conversava com um bot, respondia algumas perguntas e ele gerava as coisas pra você, a mesma ideia de sempre. Mais tarde, naquele mesmo dia, eu resolvi baixar o aplicativo e utilizar ele eu mesmo, pra ver se eu conseguia tirar uma experiência interessante, mesmo indo via Street View. A primeira coisa que eu percebi ao utilizar o aplicativo é que não tinha um espaço pra gente colocar nossas intenções. Então qual é, Yuri? Você tava mentindo? Você tava trazendo fake news pra esse canal? Calma, Juninho Gameplays, eu vou chegar lá. A questão é que não tinha como você colocar suas intenções no aplicativo, mas tem como você pensar nas suas intenções. E sim, agora o bagulho fica louco. Como é que o aplicativo sabe o que você tá pensando, mano? Isso não faz o menor sentido. Mas vamos esquecer isso por um segundo e voltar pro site. Sim, a minha narrativa ela é incrível. Ela vai pra um canto, depois volta pro outro. É tipo o filme novo da Arlequina. O site logo de início dá uma impressão meio estranha, porque ele é meio traduzido em português, mas tem umas coisas em inglês e bagunça. E ele tem meio que um template bizarro, porque as fotos ficam meio que se repetindo, meio mal cortadas. Então, enfim, eu não sou designer, né? Mas é uma coisa meio bizarra, assim. Não posso dizer que não é bizarro, porque é meio bizarro. Talvez o computador quântico consiga quebrar a dimensão, mas não consiga fazer um site direito. Mas vamos lá, não tô aqui pra julgar o site de ninguém. Eu tentei utilizar o site. Meu primeiro impulso foi escrever hi, e eu sou meio burro, porque tava escrito do lado, escreva suas coordenadas geográficas. Então eu cliquei na opção pra ele achar minhas coordenadas sozinho. E com isso eu acho que eu excedi alguma senha de cartão de crédito, mas quem se importa? Só quero uma aventura quântica. E aí começa a saga de coisinhas que a gente tem que responder até o momento em que a gente coloca a nossa intenção, a gente mentaliza a nossa intenção. Mentalizando a nossa intenção, a gente vai atrás do bagulho que a gente quer. Que de início eu vou passar um pano pro aplicativo porque ele errou, mas assim, se ele queria me mostrar confusão, ele conseguiu. Também não tava muito certo no que eu tava querendo, não. Agora no segundo, eu só penso em uma coisa, eu pensei em amor, e ele me levou pra um estacionamento de caminhões. Isso pode significar que eu tenho um fetiche estranho? Talvez. Talvez eu não saiba ainda, mas o Randonáutica sabe. E continuamos a nossa saga pro aplicativo mobile. Pensei em amor primeiro e ele me levou até uma placa escrito bem-vindo ao seu lar, e em seguida, com a intenção de medo, ele me levou ao pátio da minha universidade. Eu não tenho muito medo da minha universidade, mas se eu pensar bem, até que faz sentido. E falando em universidade, em uma das etapas ao utilizar o site, ele pede pra gente escolher uma fonte de entropia. E se você não souber bem o que escolher, ele sugere que você escolha a palavra ANU, que é Universidade Nacional Australiana. Indo atrás das informações que eu encontrei na internet sobre uma coisa chamada Fathom Project e as palavras Universidade Nacional Australiana, cruzando essas palavras pra tentar encontrar alguma coisa interessante, eu acabei não encontrando nada, além de um nome e um livro, que era escrito por um atualmente diretor de documentários, mas antigamente ator, que tinha participado de séries como Drake e Josh e Feiticeiros de Waverly Place. Ele escreveu um livro em 2020 que basicamente fala sobre o Fathom Bot. O mesmo que eu tô fazendo nesse vídeo, só que o dele é um livro. Ele fala mais sobre as questões místicas e holísticas, que eu não estou negando que existam, até porque eu testei ele. Eu tentei brincar com ele ali, a questão do você fechar o olhinho e pensar, nossa, eu quero achar um ingresso pro show do Post Malone. E acaba que a gente não acha, mas eu entrei na brincadeira. E o que é Fathom Project? Por que eu tô falando tanto sobre isso? E por que eu encontrei um link entre Fathom Project e Universidade Nacional da Austrália? É porque Fathom Project é a equipe online responsável pela filosofia e tecnologia por trás do movimento que está por trás do aplicativo que tem na Play Store. Cara, não faz o menor sentido. Quanto mais eu pesquisava sobre isso, inclusive teve um comentário do meu vídeo anterior que falava quando as pessoas pesquisam um pouco sobre a empresa, tem umas inconsistências, e realmente tem umas inconsistências. Cara, tem muita inconsistência. Eu tentei pesquisar sobre isso, tentei procurar, e ao mesmo tempo, a única coisa que eu consegui encontrar de sólido em tudo isso foi os dois nomes, Fathom Project, sendo uma equipe
equipe responsável pelo lance filosófico e pela tecnologia que está associada ao nome Universidade Nacional Australiana. Mas, como eu não achei nada interessante com os criadores do projeto, eu fui para outra direção. Eu fui para uma direção que falava sobre o projeto, sobre o aplicativo. Tinham coisas no aplicativo que eu não entendia, então eu falei, pelo menos eu vou tentar entender um pouco sobre isso. Eu acabei me deparando com uma plataforma de blogs que se chama Medium, e ela é descrita na Wikipédia como um facilitador do jornalismo ou uma espécie de jornalismo social. E finalmente eu teria achado então um artigo que ia esclarecer minhas diversas dúvidas acerca do funcionamento do aplicativo. Era o que eu achava, porque ao passo que o aplicativo me explicava o que eram attractors, voids e quantum points, as coisas acabavam ficando cada vez mais obscuras e subjetivas e holísticas. Basicamente, attractors eram locais onde você tinha uma grande quantidade de alguma coisa, tipo energia. Voids seriam o oposto. Quantum points era uma coisa que basicamente tinha em todo lugar. Eu tentei entender, eu juro que eu tentei entender, mas assim, o aplicativo parece ser baseado em uma única palavra, quântico. E como essa palavra tem sido frequente em cursos de coaching, em canais do YouTube, então essa palavra tem sido apropriada por pessoas que não têm conhecimento sobre física e tal. Ciência da qual a palavra se origina, pelo menos até onde eu saiba. Mas em específico eu queria saber sobre quantum points e números quânticos, que eram duas coisas ali que estavam aparecendo bastante o tempo todo, na verdade. Pelo que o meu amigo me explicou, números quânticos se referem à quantidade de elétrons que cabem em subcamadas atômicas, e isso não tem uma relação com posições geográficas. As coisas não batem, pelo menos não pra ele, e não parece fazer muito sentido pra mim também. E quanto a pontos quânticos, ele não sabia muito sobre, mas tinha alguma coisa a ver com tecnologias usadas em Smart TVs modernas pra ampliar a capacidade de resolução da televisão, o que acaba sendo uma tecnologia bem interessante, mas não diz muita coisa quando se refere às funcionalidades do aplicativo em questão. Se eu fosse um dos Mythbusters com um programa grande e com uma equipe absurda, eu até conseguiria fazer um apanhado mais interessante de tentativa e erro pra ver quantas vezes a gente acerta e quantas vezes a gente erra. Talvez eu ainda consiga fazer isso virtualmente, mas presencialmente fica um pouco difícil. Eu tô tentando contornar essa situação pra tentar detonar este mito, ou o que eles falavam quando não era detonado? Comprovado? Mas enfim, gente, eu queria muito dar um veredito atraente pra esse mito. A explicação que eu consigo achar pra isso no meu âmbito acadêmico é que as coisas têm sentidos atribuídos particularmente pra cada indivíduo. Quando você vai atrás de uma coisa, de coisas abstratas como amor, felicidade, uma boa vida, você chega nesses lugares, provavelmente você vai estar bem suscetível a encontrar todas essas coisas que você procura, essa intenção específica, bem objetiva, porém em algo muito abstrato. Então você pode escolher medo e se assustar com qualquer coisa que você encontrar. Pegar uma referência de algo e encontrar esse algo perto daquele lugar, ou não necessariamente na coordenada que você foi. Não tô negando com isso as coincidências de verdade, as coisas que acontecem, tipo, pessoas que pediram penas e viram, sei lá, uma máscara com penas, ou o caso em que outra pessoa pediu por uma vida boa e a coordenada levou ela até um banco e ele ou ela pensou, se a pessoa consegue ficar aqui nesse banco observando a paisagem e consegue fruir desse momento, ela tem uma vida boa. Consegue entender o quanto isso é subjetivo, é pessoal e pode acabar mudando a vida da pessoa ou trazendo insights justamente pelo fato de você caminhar até um lugar, pensar sobre, dar todo um contexto para uma paisagem muito simples. Acaba sendo um exercício muito positivo. Com esse vídeo e com o vídeo anterior, eu não digo que, apesar de eu não gostar muito dessas coisas místicas e tal, que isso é negativo. Na verdade, isso tem um cunho bem positivo. Traz para as pessoas uma noção de insight, uma noção de reflexão que é muito grande. Ela acaba sendo induzida pela intenção que você carrega. E se você ficou até aqui, eu gostaria que você se inscrevesse, compartilhasse o vídeo, porque isso me ajuda bastante e me inspira a fazer novos vídeos com um roteirinho e umas horas aqui e ali de pesquisa. Eu resolvi não colocar nesse vídeo em questão a minha experiência pessoal indo até os locais, porque eu ainda tô trabalhando na ideia de fazer isso, justamente pela questão da pandemia. Não sei se seria legal a ideia de encorajar as pessoas a saírem, por mais que eu fosse só eu e uma amiga, e eu tô em isolamento faz muito tempo, ela também, mas assim, eu não sei se seria legal a ideia de encorajar as pessoas a fazerem esse tipo de coisa. Talvez eu poste um vídeo sozinho disso, só dessas experiências. Comentem se vocês acreditam que isso é plausível, se não é plausível, essa preocupação que eu tenho. Talvez eu coloque isso num vídeo próximo que vá falar só sobre a prática, não vai explicar mais sobre o aplicativo, porque eu acho que eu já complementei tudo que eu tinha que falar de uma maneira um pouquinho mais séria do que no vídeo anterior, que foi só uma exposição rápida. Também eu não estava esperando a reverberação que teve do assunto. Então, até o próximo vídeo.